Estamos no ar! Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Ederson Almeida da EtherTech Academy. Aqui você aprende tudo sobre inteligência artificial. E quando eu falo tudo, é tudo mesmo, porque hoje nós temos aqui um super convidado que nós vamos falar sobre o uso de inteligência artificial nos investimentos. Adiel Bahia. Eu quero que você apresente, Major, mas também quero que tu responda uma questão. Da onde que vem será esse camelo aqui? Vai lá. Então, esse camelo aí, com certeza, é de um lugar que a gente já esteve juntos, né? Mas, primeiramente, deixa eu dar boa noite aqui para o pessoal. É um prazer estar aqui, compartilhando com a audiência um pouquinho, né, do conhecimento que a gente vem adquirindo aí ao longo dos anos. Meu nome é Adiel Bahia, né? Eu sou major do Exército Brasileiro e hoje, especificamente, eu atuo diretamente na área de investimentos dentro do Exército e também de câmbio, né? Mas, em paralelo, eu ministro cursos, né, de educação financeira e uma assessoria de investimentos. Já venho nessa área já há uns 15 anos, mais ou menos, me aprofundando, estudando, fazendo cursos, MBA, especializações e operando, né, que é o principal, porque quando a gente não sai da teoria para a prática, a gente acaba não absorvendo e nem desfrutando dos resultados de todo o estudo que a gente teve, né? Então, eu acho essa parte prática fundamental. Mas esse camelo aí, muito provavelmente, é lá dos Emirados Árabes Unidos, Dubai. Acertou. Dubai, faz um pouco mais de um ano, foi em maio do ano passado, Isso, eu fiz exato. uma missão empresarial e foi lá que eu conheci essa grande figura, uma pessoa extremamente disciplinada, do bem. Fizemos amizade ali naquela semana que pudemos, né, desbravar, explorar um pouco dos Emirados Árabes, entendendo um pouco a vida, né, do Emirate, o seu desenvolvimento, e como que na escassez eles geraram abundância. E é um pouco disso que a gente vai falar, porque afinal de contas, eu acho que não tem como a gente pular direto, vamos usar IA para investimentos, se a gente não falar um pouco de como lidar com a escassez e transformar em abundância. E eu vou trazer primeiro a pergunta, e a gente nem planejou as perguntas, porque a ideia é ter um bate-papo, só que como você é um profissional extremamente preparado, preparado para a guerra, inclusive, eu tenho Ai, meu certeza que vai Deus. tirar de letra isso daí. Primeiro ponto é o seguinte: para que investir? Para que patrimônio? Porque nem todo mundo acredita que fazer acúmulo de riqueza é necessário. Então, é uma excelente pergunta, né? É muito comum a gente saber que as pessoas querem mais dinheiro, né? Querem mais riqueza, mas essa pergunta é fundamental, até para a pessoa se perceber e perceber o que ela pode ser ou ter no futuro. É a mesma coisa do conhecimento, né? Para que estudar? Né? Para que se desenvolver? Para que adquirir uma nova habilidade? Em primeiro lugar, a gente tem uma capacidade represada muito grande, né? Nós temos o ser humano, inclusive nos bancos escolares das academias militares, a gente aprende muito isso, que quando você acha que as suas forças já estão esgotadas, você ainda tem uns 30% de reserva ali que podem te levar além. E como a gente vive em sociedade, tudo aquilo que a gente adquire, tudo aquilo que a gente produz, é em benefício próprio e em benefício das pessoas que estão ao nosso redor. Então, se a gente quer maior qualidade de vida, quer desfrutar, né, de coisas, né, de bens, de convívio de melhor qualidade, a gente tem que pensar nisso, né? Servir uns aos outros e desenvolver nossas capacidades para nos ajudar a ter uma vida melhor e ajudar outras pessoas também. Aí entra a questão intelectual, aí entra a questão física, entra a questão material. Então, assim, é muito comum a gente ouvir pessoas, né, que acabam não trabalhando muito suas capacidades, dizendo: ah, todo mundo morre, o dinheiro acaba, fica Isso aqui, mesmo. Se né? captou. Mas ao longo da nossa trajetória, a gente pode melhorar. A gente, ao invés de pegar um trem para ir para o trabalho, a gente pode ir no nosso carro. Vai ganhar tempo, vai ganhar em eficiência.
vai, ao invés de ter um trajeto de 2 horas, você faz em meia hora, que aí é um tempo que você passa com a sua família, mas isso tudo passa por aquisição de um bem, que é um carro, né? Não necessariamente precisa ser um carro luxuoso, pode ser um carro que atenda às suas necessidades de deslocamento, mas para você ter um carro, você precisa de dinheiro. E assim é em toda a nossa vida, né? Aliás, a ciência econômica, ela estuda, né, a questão de nós temos necessidades ilimitadas, mas recursos limitados. À medida que a gente aumenta a nossa quantidade de recursos, a gente amplia a nossa capacidade e a nossa possibilidade de adquirir uma melhor qualidade de vida. Excelente. Nós chegamos num ponto, então, numa explicação, aonde ter patrimônio tem uma relação direta com a qualidade de vida, que pode ser interpretado como até mesmo felicidade. Então, o dinheiro não traz felicidade, mas ele proporciona um estilo de vida aonde nós podemos estar com a nossa família, em um ambiente também mais agradável, e isto pode ser entendido como uma vida feliz, talvez. Mas aí nós temos uma situação, e aí eu volto ao Camelo, que é a questão da escassez e da abundância. Há uma diferença da Dubai de hoje para a Dubai de 50 anos. Há uma diferença do herdeiro para a pessoa que começa do zero negativo, sabe? Vem a vida com dívidas. E o trato com o dinheiro é igual ou é diferente? Porque um tem que administrar patrimônio e o outro tem que criar patrimônio. Como é que funciona isso? Então, é muito comum a gente ver nas gerações, né, de pessoas, as famílias tradicionais ricas, né? Disse que o avô constrói, o filho consolida e o neto acaba com o patrimônio, né? Até porque não acompanhou toda a trajetória do avô, ouviu a história, né, que foi contada, que às vezes o avô começou ali numa pequena lojinha, em trabalhos manuais, e ao longo do tempo foi desenvolvendo, né, o comércio, a produção, abriu uma nova fábrica e assim se expandiu. Normalmente o filho ele acompanha essa trajetória do pai e já recebe ali em primeira mão o ensinamento, o conhecimento. Já o neto, o convívio dele com o avô já não vai ser tão grande, né? Então, assim, a criação de patrimônio, o desenvolvimento de riqueza passa muito por uma questão psicológica, mental e, né, de absorção de como lidar com o dinheiro. Porque a partir do e é muito comum a gente ver que quando a pessoa administra o dinheiro de outrem, ele não, é muito raro você ver ele ter esse mesmo cuidado com o próprio dinheiro, né? Porque é muito mais simples você despejar o dinheiro que não te custou para você gerar do que aquele que você ralou, aquele que você suou para conquistar. Então, essa relação com o dinheiro é o que explica, por exemplo, você ter um Warren Buffett da vida, né? É um dos homens mais ricos do mundo, mas que tem uma vida bastante modesta para o patrimônio que tem, né? E, inclusive, no seu testamento, ele já colocou ali que a sua fortuna não vai toda para os seus filhos. Aliás, a maioria da sua fortuna vai para a filantropia, né? Aí você fica pensando, poxa, por que ela acumulou tanto patrimônio assim então? Porque ele tem uma visão, e essa visão fez ele alcançar o ponto que ele alcançou hoje. Porque uma das coisas, um dos princípios básicos para o investidor é que ele tem que pensar no longo prazo, pensar sempre à frente. Então, à medida que o seu patrimônio vai crescendo, você vai elevando o seu padrão de vida. E não o contrário, você elevar o seu padrão de vida e depois pensar no futuro. Porque dessa forma você vai acabar dilapidando seu patrimônio, né? Então, passa muito por uma inteligência financeira, por uma educação financeira, até quanto eu posso gastar, quanto eu devo poupar, quanto eu devo investir para o meu futuro, né? Aí passa muito por uma visão, inclusive, de sociedade, né? Você vê algumas sociedades que são muito prósperas, porque ó, há milênios, séculos, eles já criaram essa mentalidade. Ah, excelente. E aí, por que eu fiz a relação com Dubai? É porque a gente viu, e fomos nos museus, conversamos com Emirates, inclusive, é uma cidade-estado, né, que era uma tribo, aonde eles não herdaram uma riqueza, eles tinham lá alguns recursos, mas existia ali uma visão, né? Então hoje o Sheikh tem o livro o Sheikh CEO, aonde ele tem grandes sonhos e ele se desafia todos, obviamente ele tem poder
também institucional para correr atrás dos sonhos dele e delegar que outras pessoas busquem. E aí entra um ponto, e a gente vai buscar um equilíbrio, independente do quanto de dinheiro que a pessoa tem, que para investir algum do dinheiro tem que ter, né? Que é o dinheiro Sim. que você tem para sobreviver. Eu acho que a gente passa aqui por escolhas, qual é o estilo de vida, o padrão de vida que eu terei em cada fase, em cada momento dessa construção. E isto é inteligência financeira, certo? Então, ter esse entendimento, essa maturidade, encarar a vida, sim, como passageira, mas como membro de uma sociedade, como parte de algo maior, é necessário. E eu sou especialista em tecnologia e falo da inteligência artificial. O que é inteligência artificial? Uma técnica com tecnologias que tem ali o machine learning, com aprendizado de máquina, o deep learning, com aprendizado profundo, e nós temos regressão, que pode prever um valor, nós temos classificações, que pode recomendar algo. E aí eu quero discutir hoje, né, nós não vamos nos delongar muito aqui, no máximo 1 hora de conversa, nós podemos unir inteligência financeira com inteligência artificial? Qual a sua opinião? Com certeza. Hoje em dia, a gente tem muitas ferramentas, plataformas, e que cruzam dados, que geram informações e já te dão um assessment, né? uma sugestão. Né? Então, eu separei 2 plataformas aqui, que eu uso, inclusive, que você tem a versão gratuita delas, mas eu uso a paga, né? Até para absorver mais informação para poder auxiliar os meus clientes de uma forma mais precisa, né? É claro que são sugestões e você precisa ter um conhecimento para agregar a essas sugestões, entender em que circunstâncias nós estamos vivendo, e o período, né, que você pode se manter numa determinada posição no ativo, por exemplo. Então, não sei se você consegue Claro. compartilhar a tela aí. Vamos conhecer essas tecnologias aí. Aí está aparecendo a Invest, né? Melhores ações brasileiras, aí a Investing Pro. Isso. Aí aqui tá mexendo, tá. Aí aqui a gente tem uma ferramenta da Invest, que é desse site aqui, invest.com, né? Tá, conheço. Então aqui você tem, ó, à esquerda, ProPix IA, que é uma inteligência artificial que ela faz uma varredura das ações e faz um estudo qual é o momento, né? Porque no mercado financeiro, muitas vezes uma ação ela está com preço subvalorizado, mas na verdade ela está entregando muito resultado. Então é muito comum as pessoas passarem direto dessas ações, às vezes porque não estão muito na imprensa, porque, por exemplo, quando a gente está vivendo hoje o tarifaço do Trump, a gente teve 2 empresas brasileiras que ficaram muito ali no risco, né, de terem uma perda de valor de mercado, que foi a WEG e a Embraer. Isso mesmo. Então, assim, o foco da imprensa acaba se voltando para essas empresas, enquanto outras estão entregando ótimos resultados, mas não estão tanto na imprensa e acaba que o mercado não vai se ligando muito. Então, essas inteligências artificiais, elas permitem que a gente acenda esse radar, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, melhores ações brasileiras, né? Aí você clica lá no ícone, aí que vai apresentar uma série de ações e vai dar uma sugestão, né? Aqui nós temos a Unipar, a Marco Polo, Vulcabras, Localiza, que são empresas que foram adicionadas a esse portfólio, né? E esse portfólio vai variando de vez em quando. Aqui você vê, por exemplo, a CEMIG, ela foi removida do portfólio porque já não atende a determinados critérios que foram estabelecidos. Aí você pode ter um monte de critério, né? Eu não sei se eu mudar aqui, vai mudar aí também, que eu vou para Status Invest agora. Eu acho que tem que fazer parar Parar e voltar, né? Isso, e selecionar a tela lá de novo. Deixa eu ver aqui. Slides, arquivo, parar a tela. Apresentar agora. Compartilhar Isso, a tela. Aí ele aparece Compartilhar. aqui para mim. Aí, ações, compartilhar. Ok. Aí foi, né? Foi. Então, aqui já é uma outra plataforma, né? Aquela que eu estava colocando lá era investing.com, essa aqui é statusinvest.com.br. Aí aqui tem uma série de informações, né? Você pode clicar em qualquer ação para você
observar, deixa eu clicar na Petrobras aqui, que é uma bem tradicional nossa, uma das maiores do mercado brasileiro, né? Para a gente ver os dados que aparecem aqui. Aí você tem uma série de indicadores, gráficos, desempenho das ações. Aí, quando eu estava falando de indicadores, você tem uma série de indicadores que você pode colocar na inteligência artificial lá para ela poder analisar. Se você quer focar, por exemplo, no dividend yield da ação, que é o valor de dividendos pagos dividido pelo Sim. preço atual da ação, né? Você pode incluir lá na inteligência artificial a relação preço-lucro, que em geral é considerado o número de anos que você vai ter o retorno do lucro gerado por essa empresa. Você tem aqui indicadores de endividamento também, como é que está a saúde financeira dessa empresa, quanto é que está a dívida líquida sobre o EBIT, dívida líquida sobre o EBITDA. Então você pode escolher, selecionar indicadores desses aqui e lançar lá na plataforma. E aqui naquela Investing lá que a gente estava falando, né? E aqui você também tem uma inteligência artificial dentro dessa plataforma aqui, que é o Status Alpha, que ele vai colocar aqui você pode escolher região do mundo que você pode... Vamos colocar Estados Unidos e Canadá aqui. Aí, país, Estados Unidos. O setor que você quer. Vamos colocar indústrias. A indústria pode ser de semicondutores, que está bem em evidência agora, principalmente com a Sim. TSMC, NVIDIA, né? Aí aqui você pode selecionar e pedir para escanear de acordo com a listagem em qual bolsa, né? Se é para comprar ou vender nos últimos 7 dias, né? Aí você coloca aqui filtros avançados, certo? Aí aqui Sim. nesse status invest ele vai aparecer aqui era para... Cadê? Limpar tudo, quero conhecer onde é que está o botão aqui, gente. Sumiu o botão, né, de gerar. Aí. Aqui vai aparecer para vocês a força do setor, fatores de crescimento, fatores de valor. Aí você pode aqui refinar, né? Quais são as que estão muito bom. Aqui era para... Deixa eu colocar a região de novo aqui. Acho que agora vai. Estados Unidos e Canadá. Aí Sim, ela não refinou. tinha carregado. Agora Ela foi. carrega automático. Isso. Aí aqui você vai ver ações canadenses e americanas que estão com a força no setor muito boa. Fatores de crescimento você também pode selecionar aqui, ó. Então ele já faz um scanner. Aí para você entender por que essa ação está sendo bem cotada, você pode clicar nela e verificar aqui todos os fundamentos que fizeram com que entrasse nessa carteira. Então, hoje, isso aqui serve como um mecanismo muito interessante para você acender o alerta. Quais são as ações Sim. que, dentro da inteligência artificial, está dando recomendação de compra? Só que aí, você, com a sua expertise, com o seu conhecimento de mercado financeiro, você vai avaliar se faz sentido para você, dentro da sua estratégia, colocar essa ação no seu portfólio. Mas hoje, as ferramentas elas são muito rápidas, né? Antigamente, você tinha que pegar lá o jornal, ver a contabilidade da empresa, ver como é que está a cotação. O pregão era aquele lá na gritaria, né? Sim. Compra, vende no telefone. Hoje em dia é tudo eletrônico. Então, hoje, dentro do mercado financeiro, nós temos diversas ferramentas muito eficientes que permitem que a gente tome uma decisão ótima, né? E tem um perfil de investidor que é o investidor entrante, o leigo, que não necessariamente ele estudou para fazer investimentos, mas alguém falou para ele assim, olha, tu tem que guardar um dinheiro, fazer alguma coisa. O mais comum, que é o mais tradicional, e isso eu acredito que seja a cultura brasileira, tu pode até explicar melhor, mas é a poupança. Porque Sim. é aquilo que parece seguro, que não é bem assim, eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. E aonde eu quero conectar essa pergunta é que eu lembro de, há uns 10 anos, eu ter ido num TDC, que é o Developer Conference, e lá tinha o Tito Guzmão, acho que é o nome dele, fundador da Warren. Conhece a plataforma? Sim. E o que era a proposta dele? Exatamente pegar o pessoal que não tem esse conhecimento mais profundo de análise, por mais que aqui nós temos vários indicadores, mas é necessário ainda uma habilidade de leitura desses indicadores, e era para ser muito simples. E o que eu fiz conta na época? O que a plataforma fazia? Um aplicativo, a gente fazia ali rapidamente o cadastro, que isso já era disruptivo, porque se nós considerarmos 10 anos, ter que fazer uma conta
numa corretora era extremamente oneroso, demorado. Se a gente pegar um pouco mais, uns 15 anos, você tinha que enviar até carta, né? Era muito complicado. Então, ele conseguiu ali já quebrar o status quo. E aí, uma interface muito simples que fazia algumas perguntas, em vez de fazer aquele perfil extenso para ter o nível, né, do seu... Como é que se chama? É perfil do investidor, né? Ousado, moderado, não sei e tal. Conservador, Isso, daí ali fazia rapidamente uma outra pergunta e aí ele já dizia, olha, para o teu perfil, eu sugiro um correspondente a um CDI, a um CDB, ou um fundo, aqueles pacotes ali que tem. Eu queria que tu me falasse um pouco sobre isso, sobre essas ferramentas, os leigos, e o que você sugere até daqui um pouco para dar o primeiro passo. Isso mesmo. Aqui o que eu acredito aqui que nós estamos vendo, assim, olha, se você já está investindo e você tem muita análise para fazer, nós vamos na Invest, vamos na outra, como é que é o nome da outra plataforma mesmo? Status Invest. Status, e nós conseguimos economizar, eu acho que muitas horas, até mesmo dias, porque a informação ela vem tratada e a gente usa o nosso conhecimento. Mas para aquele pessoal que está nos assistindo, que daqui a um pouco é o programador, né, é o jovem, que está, tipo, talvez nem tenha pensado em investir, mas não, talvez eu deva tentar. O que você tem aí para nos dizer? Então, em primeiro lugar, é importante, né? Até voltamos à pergunta que você fez no início, por que investir? Isso passa muito por uma percepção da realidade, né? Você citou também a poupança como um investimento, que eu nem considero muito investimento, porque muitas vezes perde para a inflação, Isso. né? Que é o mais tradicional no Brasil. E você vê que a propaganda massiva dos bancos é em cima de poupança e títulos de capitalização. Mas aí você precisa entender por que, que o banco normalmente oferece isso. Você vai no banco, por exemplo, no Bradesco ou no Itaú, falar com o gerente para investir. É raríssimo ele oferecer ações do próprio banco, ações do Bradesco, ações do Itaú. Claro que ações são mais para um perfil de moderado a arrojado, né? Mas não há essa explicação para as pessoas de como isso pode multiplicar o patrimônio dela. Claro que o risco do investimento vai ser maior, mas a longo prazo tem um potencial muito grande. E então, no curso que eu gravei, o último sobre renda variável, eu fiz a comparação de Brasil e Estados Unidos, por exemplo, como a cultura do investimento é totalmente diferente. Eu vi Por teus quê? conteúdos no Instagram. Muito bom, inclusive. Até botei aqui nos comentários, pessoal, te seguir. Porque tu faz Excelente. vídeos curtos, né? Explicando Sim, esses sim, sim. conceitos. Então, quando a gente vê, por exemplo, aqui no Brasil nós temos uma dependência muito grande das ações do governo, né? As pessoas se colocam muitas vezes nessa dependência. Enquanto nos Estados Unidos, como a assistência do poder público ela é menor, por exemplo, lá não tem SUS. Lá a quantidade de universidades públicas é menor, né? Então, assim, nasceu o filho, o pai já pensa no futuro dessa criança. Eu vou ter que juntar um dinheiro para pagar a faculdade. Eu vou ter que ter uma grana de reserva para fazer as despesas com saúde. Então, assim, essa cultura do gerar riqueza, gerar renda passiva, ela é já desde muito tempo, né? Então, os Estados Unidos eles já se desenvolveram a partir dessa cultura, pensando no futuro. Enquanto que aqui no Brasil a gente é muito voltado para o consumo. Então, a poupança, né, o guardar o dinheiro, isso, aos poucos, a gente está conseguindo gerar essa consciência no brasileiro. Nós, eu digo os educadores financeiros, né? Sim. Porque a tradição, para quem investe alguma coisa, é colocar em poupança, porque existe essa, né, ideia de que a poupança é o investimento mais seguro. Mas é 100% seguro? Não. Nenhum investimento é 100% seguro. Haja vista, né, nós já nascemos lá para a década de 80, Sim. 90, nós vimos o que aconteceu com o fisco de caderneta de poupança no governo Collor. Então, assim, essa ilusão de que é inconfiscável, é impossível de perder o dinheiro, ela não existe. Só que, por outro lado, as ações não são um jogo, como muita gente imagina, né? Você pega aí as ações de tecnologia americanas, né? Nvidia, Microsoft, Google. Google, Tesla, você vê que
elas têm um potencial de crescimento tão grande que as pessoas continuam comprando, Sim. entende? Porque são chamadas Magnificent Seven, né? Então você vê que é um país muito voltado para o crescimento e não para a extração. Aqui no Brasil nós temos essa cultura de retirar o máximo possível, né, enquanto pode, dar aquela mordida enquanto você pode, e nada de pensar no futuro, né? Então, criar essa cultura do investimento, ela é fundamental para que a pessoa entenda, quanto mais eu fizer isso por conta própria, menos eu vou depender que alguém faça alguma coisa por mim, né? Mas Então, eu vou te confessar algo, e eu acho que vai contra, inclusive, os teus ensinamentos, mas eu acredito que tu já tenha cometido erros na vida, tu vai me entender. Day trade, tu é a favor ou contra? eu não recomendo. Mas tu já deve ter feito. Eu já fiz Já, não, muito. quem nunca, né? Quem nunca? Pois é, É, eu já fiz também, bastante, assim, sabe, bastante de que uma fase da vida que eu acreditava que dava para ficar muito rico ganhando meios por cento lá em operações e sim. tal. Não é bem assim. É, E é. aí, teve uma época ali, que eu já estava programando e tal, e eu criei um algoritmo, um bot, com uma regra de IA lá chamada heurísticas, né, que tu define uma regra. Então, basicamente, eu peguei uma técnica. É que eu fiz um curso de investimentos também, ali no Uhum. início da idade adulta, e eu peguei uma técnica só, que era ondas de Elliott. Até por serem mais simples. Porque a gente tinha Fibonacci, teria, né, um leque grande de opções. E baseado nessa regra, eu ficava analisando o comportamento. Se caracterizasse algo que fosse uma das. Seriam três ondas, né, o Elliott, eu executava. Né, ou compra ou venda, ganhar os microganhos e tal. E eu fiz isso, inclusive, no início dos bitcoins. Logo ali, foi em 2009, então foi um pouco depois, 2012, 2013, eu fiz uns experimentos assim, com as APIs, as plataformas permitiram. Eu queria que tu falasse um pouco sobre day trade, sobre bots, as questões, eu sei que é um tema polêmico, tem muito golpe com isso também, vai e volta, tem lá uma empresa asiática dizendo que vai te dar 5, 10, 15% ao mês, né? E aí, o que ocorre? Então, o que normalmente o pessoal utiliza no day trade é a análise técnica, né? Os padrões gráficos, que é muito útil para o investidor. Entender, compreender os movimentos do gráfico é fundamental, né? Eu vou apresentar aqui de novo, parar a Claro, tela isso. e apresentar, compartilhar a tela e selecionar aqui. Tá lá. Aí está aparecendo o gráfico de NVIDIA, né? Você vê aqui um crescimento Essa eu absurdo, né? comprei. Essa, vamos Eu eu comprei acertei. também. Essa onda eu surfei também. É, Então você vê aqui a partir de. Na verdade, começa bem aqui, né? Lá em 2023, mas teve uma subida muito forte aqui eu agora, comprei ele atrás ainda. né? Em abril de 2025. Então, isso aqui serve para você observar, por exemplo, como o mercado está reagindo em relação a uma ação, né? Aí aqui a gente vê o IFR, aqui embaixo, consegue colocar outros indicadores, volume, né? Aqui a gente vê um volume de queda muito forte. Por que que aconteceu isso aqui? Isso aqui vai te acendendo alertas. Por que que esse gráfico fez esse movimento? Por que que teve tanto volume? Aí você vai conseguir buscar informação, entende? Só que qual é o problema do day trade? O day trade você precisa tomar decisão muito rápido. Você não tem aquele tempo necessário para poxa, peraí, isso aqui vai continuar, não vai? Ah, recuou, largou pavio, bateu em determinado suporte, está no canal de alta. Então, assim, são decisões que você precisa tomar muito rápido. E você fica sujeito a uma volatilidade muito grande, porque por mais que você entre já deixando o stop programado para reduzir as suas perdas, pode ser que ele faça o movimento do gráfico seja muito rápido, te stop e depois começa a subir. Sim. Isso, quem nunca passou por isso, nunca fez day trade, né? Não fez E- direito. é. Então, assim, os padrões gráficos, a análise técnica, aí em conjunto com a análise fundamentalista, permitem que a gente tenha decisões mais precisas, né? E não fique com aquela ânsia de tomar uma decisão rápido,
porque não teve tempo de processar. Então, assim, o que eu acabo fazendo, eu também faço operações de curto prazo, às vezes, mas não de tão curto prazo, que tenha que abrir e fechar no mesmo dia. A vantagem do day trade é que você consegue trabalhar alavancado, né? Então, você consegue fazer uso de um recurso que não é seu para Exato. você multiplicar os seus ganhos. Mas, fora isso, você está sujeito a uma volatilidade muito grande e você tem que pensar muito rápido, né? Então, você pensa, por exemplo, um Warren Buffett, um Ray Dalio, um, lá da BlackRock, como é que é o... Deixa eu botar aqui no Google Eu não rapidinho, lembro o nome desse. que é o gestor da BlackRock, é o maior fundo de investimentos do mundo, né? Hum. Gestor. São caras assim que não vão fazer day trade, até porque ele é o Larry Fink. Até porque eles operam um volume muito grande. Qualquer movimento que eles façam, o mercado ele pode subir muito ou pode cair muito. É o que foi feito com o investidor Baleia recentemente com Bitcoin. Tem umas 2 semanas que ele fez uma venda muito grande, Isso, mas aí ele já comprou opção de venda sabendo que ia derrubar o mercado e ganhou nas duas pontas. exato. Então, assim, quando o cara ele opera muito volume, ele não vai fazer operações de curto prazo, a não ser que ele realmente queira mexer no mercado de uma forma que ele consiga manipular, o que é proibido, né? Acontece, né? O Elon Musk tem umas que eu tenho certeza que é de propósito. Então, Né? inclusive com Porque ele Bitcoin, né? mesmo, ele anuncia, né, a ação. É, exatamente. Então, assim, quanto menor o prazo que você tem para observar, mais você vai estar sujeito a esses riscos, né? Então, se você amplia o seu prazo de observação, você reduz risco e tem uma capacidade de decisão melhor. Agora, estudar gráfico é importante? Muito importante. Entendeu? Colocar os indicadores lá para você ver pontos de entrada e pontos de saída, muito importante. Mas quanto mais você aumenta o prazo de observação, menor vai ser o teu risco e menor a possibilidade de você tomar uma violinada, né? O gráfico cair, te estopar e depois subir. E você já usou bot? Rapaz, usei no MetaTrader uma época quando eu fazia Forex, né? Sim. Forex é Foreign Exchange, para o pessoal que nunca ouviu essa palavra, que é a operação de compra e venda de moeda, né? É. Que como você tinha que mandar dinheiro para uma corretora lá fora, eu mandei para uma lá na Austrália, né? Para poder operar dólar e ien japonês, né? E quando o nosso mercado está fechado, o dele está aberto, então eu conseguiria operar à noite, né? Só que aí tinha a questão do spread, cobrança de corretagem, que eu não tinha entrado na minha conta. Aí quando eu vi assim, poxa, quando eu ganho, eu ganho pouco. Quando eu perco muito, o que está acontecendo? Era o spread que estava comendo meus ganhos, né? E assim, o cara que muitas vezes é grafista, ele não te conta esse detalhe, porque tem os custos da operação, né? Exato, Se a exato. gente não se atentar, a gente Corretagem, acaba... né? exato. A gente acaba perdendo dinheiro sem perceber. Eu já usei, já tentei fazer. Eu achava que o bot era bom. Tem uma pergunta que o pessoal já me fez, que uma vez eu divulguei isso na internet. Tá, e aí ficou podre de rico e tal. O que eu descobri é que eu ganhava menos dinheiro nos trades, né, nesses micro trades, com um bot, do que eu deixando dinheiro parado. Um dia me chamou a atenção, eu olhei para o gráfico, eu disse, mas essa ação, ou que fosse essa criptomoeda, esse ativo, ele está performando tão bem. Será que o que eu ganhei corresponde? Não tinha ganho a metade do que eu tivesse deixado parado. Então, às vezes, Sim. a gente não tem reais ganhos. Às vezes assim, é que o mercado está muito bom e a gente ganhou parte, mas aquela, onde que eu vejo uma ilusão, tu pode me corrigir, ou não sei se apoiar, é que há uma sensação que, tipo, tá ladeando, né? Tá muito estável isso aqui. Mas ele tem micro oscilações. Eu vou ficar comprando em baixa e vendendo em alta como se isso fosse previsível. Existe uma IA que prevê? Isso é real? Isso não é? Qual a tua opinião sobre este pensamento? Que eu tenho certeza que não é só meu. A gente pode usar IA para programar alarmes, por exemplo, para nos indicar pontos de entrada, né? Porque é um termo comum, né, para o pessoal de análise técnica de gráfico, que o dinheiro tem memória, né? Então, assim, quando você vai no mercado, por exemplo, vê uma Coca-Cola de 2 litros a R$ 3,
você vai querer aproveitar essa oportunidade, né? Só que como é que você vai saber que essa promoção está naquele mercado? Né, se você tem um monte de mercado como opção e normalmente você não faz compra naquele mercado. Mas se você souber disso, você já vai acender o alerta. Pode ser até que você não esteja pensando em comprar Coca-Cola, mas, poxa, peraí, 2 litros a R$ 3 é uma oportunidade muito boa. Então, quando a gente identifica essas oportunidades no mercado financeiro, a gente tem que aproveitar. Mas a gente tem ações brasileiras, ações americanas, tem Nasdaq, tem S&P, você tem ETFs, e você não tem condições, humanamente falando, é Sim. impossível você absorver todo esse conhecimento e observar todas essas ações. Então, quando você programa, você coloca lá indicadores que você tem preferência na inteligência artificial, você consegue programar alarmes, por exemplo, para te acender esses alertas. Ó, tal ação está em promoção, aproveita, entendeu? E se você observasse, né, só clicando ali, digitando o nome da ação, você não ia ter condições de identificar esses Tem uma outra produtos. situação que eu acho interessante quanto a essa fase de aprendizado, a consumo de muita informação. Vamos pegar o chat GPT. Você é usuário? Sim. Então, e hoje tem o chat GPT, tu usa a versão paga ou a gratuita? Apaga. Isso. Tem o comando de voz. Então, tu tem meio que Sim. um assistente, assim, é meio ficção científica, né? O Raves lá do Homem de Ferro. Tu pode dar um nome para ele. Tu teu tem nome ou não tem nome? Eu tenho uma persona que eu criei, que é a É. HB Review, que ela me Isso aí. Eu ajuda. queria, então, me fale sobre ela. É sobre isso que eu ia chegar para o leigo que quer ter um assistente robótico ao seu lado. Eu vou compartilhar a tela aqui novamente. Vamos lá, Como é que é o compartilhar. nome mesmo? HB Review, HB que é o Review. meu. Já está aparecendo a quantidade de, de Tu persona usa que eu já criei bastante. aqui. Sim, ali É, ó, os grupos, agentes, né? é. Aí essa aqui é a HB Review. Aí eu já deixei ela programada aqui de uma forma que eu mande uma informação e ela consiga me dar uma visão geral do mercado, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, diante da expectativa de redução da taxa de juros dos Estados Unidos, vírgula, e levando-se em consideração as tarifas impostas por Donald Trump aos diversos países, vírgula, né? Identifique quais os melhores setores para investir no Brasil e nos Estados Unidos. Legal. Vamos lá. Aí aqui ele já faz um apanhado genérico, né? Aí você pode continuar utilizando o chat para ir refinando, né? Está no 4 horas, isso aí. Aqui ele colocou Estados Unidos, setores beneficiados com redução da taxa de juros. Setores cíclicos sensíveis ao crédito, né? Até porque a taxa de juros ela está bem vinculada à inflação, né? É um dos instrumentos mais utilizados para controlar a inflação. Então aqui colocou energia, financeiro, consumo discricionário, né? Aí small caps e construção. Small caps são empresas com baixa captação de mercado, com menores, né? Não com baixa. Aí setores de longo prazo, ele já faz valuation, né? Tecnologia e outras ações de crescimento, high growth. Aí setores defensivos, historicamente saúde, healthcare, né? Bens de consumo essenciais, e assim ele vai traçando. Aí você, por exemplo, ele citou aqui small caps e construção. Aí você coloca dentro das small caps, quais empresas apresentam melhores oportunidades. Aí aqui ele já vai refinar mais. Aí nisso você vai podendo construir o seu portfólio, né? A insight recente do mercado. Aí ele coloca aqui Lumentum Holdings, Sterling Infrastructure, Argan, isso aqui colocando nos Estados Unidos, né? Não conheço nenhuma dessas ações aqui, né? Até porque são small caps. Aí no Brasil ele coloca o ETF iShares MSCI Brasil, small cap,
EWZ, né? AMOB3, lojas Quero, meu nick, Jales Machado, Priner. Então aqui você já pode já lançar lá, por exemplo, no TradingView. Vamos pegar a loja Quero aqui. Aí daqui você já joga no TradingView para ver como é que está o gráfico, para reforçar a tua visão. E nisso você vai refinando. Aí você está vendo que ele está num ponto baixo aqui. Ah, ele Bateu ainda tá mostrando o GPT. Ah, deixa eu parar a apresentação, parar a tela, apresentar, compartilhar a tela. Aí a gente viu ali que o ChatGPT, ele colocou a loja Quero como Isso. uma aposta, né? Aqui você vê que ela sofreu muito, uma queda bem forte, né? Encontrou resistência aqui nesse suporte e tá voltando, crescendo e tal. Aí a média curta já furou a média mais de longo prazo, né? Aí você observa, isso aqui será que é um bom ponto de entrada? E bicou para baixo agora de novo. Mas já te acende o alerta. É uma empresa que está muito esmagada no mercado e pode ter um turnaround aqui agora. Aí cabe ficar observando. Então assim a gente vai utilizando as ferramentas que a gente tem. Em uma outra situação, pegar assim, tem um pessoal que nos assistindo daqui um pouco, tipo, mas eu não estou entendendo muito como ler. Dar print e jogar no chat GPT e pedir para ele, ok, este é o gráfico da Quero, me ajude na leitura. Viável? Sim. Sim. Deixa eu ver se eu consigo dar uma captura aqui. Vamos ver. Eu nunca fiz isso. Vamos testar, quem sabe. Vamos testar juntos, então. Faz ao vivo. Sabe, faz ao vivo. Daí tem que compartilhar a tela lá do GPT. Ó. Eu estou dando um print aqui. Tá. Novo. Para dar um Ctrl+C lá. Pronto. Apresentar, parar. Deixa eu botar lá no chat GPT primeiro. Apresentar, compartilhar a tela. Compartilhar a tela. Chat GPT. Vamos lá, dá um Ctrl+V. Levando-se diante dos... Colocar diante das informações apresentadas sobre as lojas Quero e de posse do gráfico acima, vírgula, identifique possíveis pontos de entrada. Legal. Vamos ver. Daqui a pouco vai estar todo mundo comprando Quero aí. Média móvel exponencial, índice de força relativa e volume, segue os principais pontos e hipóteses técnicas para entrada estratégica na ação. Cotação atual, 2,42. Aí, levando em consideração a média móvel exponencial, 2,91, a de 9, né? De 9 períodos. A de 21, 2,85. E o RSI, que é o índice de força relativa, no ponto 47,24. Isso aqui não se refere ao preço, né? Se refere ao ponto do RSI, que é esse... Sim, essa de baixo. É o de baixo aqui. Aí ele fala tendência principal, né? Passou por forte movimento de queda, mas iniciou uma fase de lateralização, consolidação nos últimos dias. Ou seja, depois da queda, ele está começando a consolidar e a partir daí pode ser que comece um turnaround, né? Aí na entrada conservadora, ele coloca acima de 2,91, né? Aí, sinal reforçado. Já mostrou força de subida. Exato. Né? Aí ele fala sobre o volume, né? Ficar observando o volume. A partir do momento que no gráfico abrir um volume maior, deixa eu ver se dá para ver aqui. Que é um comportamento de mercado que as pessoas exato, que aí está indicando que o mercado está entrando com força naquele preço. Isso. Entendeu? Inclusive, eu já vou usar esse estudo aqui para... Vou ficar de olho em lojas Quero agora, hein? Ah, viu? Porque eu fiz um trade bom com Casas Bahia, que é mesmo setor praticamente, né? E deu muito bom, deu uns 15% de alta em uns 3 dias. Não, 3 dias não. Uns 5 dias. Ah, mas que fosse um mês, 15% de alta. É muito bom. Então, depois tu tem que me contar. Eu colocar, faz um vídeo, coloca no teu Insta e me marca. E aí eu vou dar agora tem um repost,
para o pessoal dizer assim, ah, conforme eu fiz a live com o Ederson, fiz e o resultado foi tal. Vamos ver o que ficar vai de dar. olho aí. Legal. E agora nós vamos para o último bloco, que nós vamos falar de futuro. Nós falamos um pouco de passado, um pouco sobre escassez, abundância, mentalidade. E ali no chat GPT, nós temos o assistente, né, de áudio. Então, você optou por digitar, mas você tem os seus agentes que estão devidamente calibrados, onde você passou algumas informações, uns prompts, e eles agem já de uma forma esperada. O que é isso? Na verdade, é para que a gente não precise, a partir de uma nova janela, explicar para ele como ele deve agir, né, atue como, ele já está atuante, tem um conhecimento prévio. O que você imagina do futuro a curto, médio prazo da relação investidor, seja um investidor profissional como você, seja um investidor doméstico como eu, ou, né, outros, como da área de tecnologia, principalmente eu falo isso e optei pelo tema programador. Desde a pandemia teve um boom, com o boom da inteligência artificial também, chegou a inflacionar os salários, e a galera está ganhando muito bem, com certeza procuram locais para terem, né, reserva de patrimônio, até mesmo geração de riqueza a partir de renda passiva. O que você imagina daqui para frente? Bem assim, de uso mesmo, o que vai acontecer? Então, hoje no Brasil, a gente tem um número maior de pessoas se conscientizando sobre mercado financeiro, sobre possibilidades. O que antes era só. Hoje, os nossos pais, né? Digo os pais de quem tem mais de 40 anos, né? 35, 40 anos, ainda tem uma visão anterior, né? Da época da inflação, que a inflação corroía muito o poder de compra do brasileiro. Então, isso também contribuiu para que a gente criasse uma cultura de consumo, porque você tinha que fazer compras do mês. Porque se você deixasse para comprar na semana seguinte, os preços já estavam muito mais caros e você recebe o salário uma vez por mês só. Então é receber o salário e consumir, comprar o máximo que você puder, porque a inflação já comia o resto. E a poupança, ela acompanhava mais ou menos ali a inflação, então criou-se uma ilusão de rendimento de poupança, o que não é real, porque se você dividir, né, o seu rendimento da poupança pela inflação, você vai ficar praticamente no 0 a 0. Só que hoje em dia, até com a difusão das corretoras, com a difusão da tecnologia, com a possibilidade de você comprar e vender ações pela internet, seja por home broker, seja por plataforma, a tendência é que cada vez mais pessoas se conscientizem e façam uso dessas ferramentas, né? E quanto antes as pessoas perceberem isso, porque assim, está na palma da mão. O chat GPT é uma coisa que hoje qualquer pessoa pode utilizar, seja a versão gratuita, seja a versão paga. E se não aproveitar isso, a pessoa vai estar deixando dinheiro na mesa. Simplesmente assim. E assim, passando por aquela cultura de desenvolver a inteligência financeira, né, de deixar uma quantia pensando no futuro, não gastar tudo, a melhor coisa que a pessoa pode fazer é criar essa mentalidade e se utilizar dessas ferramentas. Precisa usar todas as que eu uso? Não. Eu uso porque eu sou um profissional do mercado e preciso assessorar da melhor forma os meus clientes. Mas a pessoa que quer começar, a pessoa que quer dar o primeiro passo, abre ali a sua conta na corretora, pede auxílio a alguém que já tem alguma experiência de mercado, que ação que eu posso comprar. Tem muitas pessoas ainda com muitas dúvidas, né? Mas hoje você tem assessores disponíveis, você tem informações, além da inteligência artificial dessas plataformas que eu mostrei aqui, tem as chamadas casas de research, que elas fazem estudos do mercado e fazem indicações das melhores ações para serem compradas. É claro que pode haver divergência entre uma e outra, pode, dependendo da estratégia, né, da casa de research. Mas hoje a informação ela está muito acessível. Se você colocar um prompt simples, como eu coloquei aqui, o próprio chat GPT já vai fazer uma varredura de todas essas casas de research. Né? Claro que vai ter acesso ali à versão gratuita, né? Porque para ter informações mais precisas, tem que pagar, né? Tem que ser assinante. Mas independente disso, para começar, você já tem uma quantidade enorme de informações. Coloca lá o prompt simples mesmo. Qual a melhor ação para comprar hoje no Brasil?
Claro que vai vir meio genérico assim, você vai refinando, colocando ali. Ah, mas no setor de telefonia, por exemplo, qual que está com o melhor preço, qual que está com o melhor resultado. E assim você vai conversando ali com a IA e ela vai te indicando. Aí, outra recomendação, você que está começando, pode ser que você se assuste. Hoje, por exemplo, o índice Bovespa caiu. Quem entrou hoje, fez a primeira compra de ação na vida hoje, deve ter visto aí uma desvalorização. Mas a ideia da ação é para o longo prazo. Exato. Entendeu? Porque os ruídos hoje que as notícias vão trazendo, hoje, por exemplo, a gente está com questão de lei Magnitsky, com taxação do Trump, o julgamento do Bolsonaro, então o mercado está muito agitado. Né? Então, é natural que essas oscilações aconteçam, mas é importante que, para isso que serve o estudo da ação, qual é o resultado que a empresa está entregando? Né? Por que essa ação está sendo considerada barata? Porque ela realmente entrega. Por exemplo, a Petrobras, ela está conseguindo produzir, retirar petróleo de debaixo da terra num custo que permita ela ter uma lucratividade alta. Como é que está a gestão da empresa? Aí você tem uma alternativa, que é a PetroRio, que é uma empresa 100% privada, não tem participação do governo. Então aí você testando, colocando de pouquinho em pouquinho ali, você vai vendo como o mercado reage, e isso ao longo do tempo vai te passando uma maior segurança. Sabe o que eu imagino para o futuro? É o seguinte: os jovens, principalmente, cabeça mais aberta, já entendendo que a poupança ela não consegue, né, combater a inflação, ela já não digita mais, ela conversa com o seu chat GPT. Vou pegar o meu chat GPT aqui. Olá, tudo bem? Tudo ótimo por aqui. Se precisar de qualquer ajuda... Tá. Sim, deu. Perfeito. Então vamos fazer o seguinte: imagina o cara vai para a academia, ou ele está indo para o trabalho, talvez até de patinete elétrico, com um fone de ouvido, e ele diz assim: o chat GPT então se chama Buffett, em homenagem ao Warren Buffett, né, porque é um grande investidor. Ele diz assim, e é um apelido, ele chama só de Buffy. Buffy, o que você sugere para investimentos hoje? Entendi a ideia. Então a gente tem o Buffy como assistente de investimentos em homenagem ao Warren Buffett. Legal. Numa abordagem mais formal e detalhista, o Buffy poderia sugerir algo do tipo: hoje, considerando o cenário econômico e as tendências atuais, uma opção cautelosa seria diversificar entre ativos de renda fixa e alguns fundos de índice de mercado amplos, como o ETF do S&P 500. Naturalmente, se ele quisesse mais precisão, o Buffy poderia trazer dados reais e recomendações bem fundamentadas com fontes confiáveis. Enfim, o Buffy seria aquele conselheiro financeiro de bolso. Excelente, Buffy. Agora, o ChatGPT, ele já está operando com os multiagentes. Eles podem se integrar com outras diversas tecnologias, utilizando, por exemplo, protocolos como o MCP, e a partir de um comando que a gente dá, ele vai lá e executa a ação para nós. Pode ser um agendamento, pode fazer uma compra, pode ser reservar o ingresso para o cinema. Ele poderia também executar compras e vendas de ativos para os nossos investimentos? Buffy, você está aí? Bom, seguindo a nossa dinâmica aqui, o que você acha dessa projeção de futuro meio Black Mirror? Fala aí, especialista. Então, assim como a gente, né, na nossa casa, ou no intervalo do trabalho, pode fazer uma consulta, né, para a inteligência artificial de quais recomendações ela pode nos dar, vão ter centenas, milhares de outras pessoas fazendo o mesmo procedimento, né? E, às vezes, com uma vírgula ou um ponto de diferença, o que pode criar uma reação em cadeia e dar uma resposta um pouco diferente. É fundamental que a gente não esqueça da nossos insights, né? Nosso feeling. A questão Né? cognitiva humana. Exato, exatamente. Porque assim como ele pode dar uma resposta precisa, se a nossa pergunta for precisa, ele pode
nos fazia cometer um pequeno deslize, às vezes até respondendo corretamente, mas com a nossa compreensão não tão ótima como deveria. Em que sentido que eu falo? Que a gente pergunta para a inteligência artificial, me fale uma boa empresa de petróleo. Ele pode dizer que a Petrobras é uma ótima empresa de petróleo. E No ponto você... de vista de marca. Exato. E fazer a pessoa deduzir que é um bom momento para comprar Petrobras. Então, se a gente fizer a pergunta incorreta, a gente pode interpretar a resposta da inteligência artificial de uma forma incorreta. Então, é importantíssimo que a gente desenvolva, não esqueça disso, do feeling, do insight, da capacidade cognitiva, e façam um uso inteligente da inteligência artificial, né? Porque ferramenta ótima, muito boa, que está assim, acelerando muito a nossa capacidade, aumentando muito a nossa eficiência, coisas que a gente demoraria horas para fazer, ela faz em 2 minutos, mas é importante fazer a pergunta correta, porque se a gente perguntar, a Petrobras é boa? Vai dizer, é boa. Ah, então vou comprar a Petrobras. E não é isso que ela está dizendo. Exato. Entendeu? Então, é importante saber fazer o bom uso da ferramenta, que com certeza a gente vai se dar bem. Mas claro que para que você que está nos assistindo vá para este universo dos investimentos e com inteligência artificial, tem que ser inteligente e desenvolver a inteligência financeira para fazer uso da inteligência artificial. É muita inteligência, não é mesmo? E a gente vive a era da informação, a era da inteligência, onde os serviços são cada vez mais intelectuais, o que nos diferencia da máquina é a nossa empatia, é essa nossa capacidade de viver e entender que somos uma sociedade, de fato, essa cognição, os vieses. Os vieses são, às vezes, ruins, às vezes, né, eles trazem traumas, cicatrizes, que nos impõem medos de arriscar, mas, às vezes, o medo também ele é um equilíbrio para que a gente sobreviva. Afinal de contas, é um instinto de sobrevivência. Você conhece melhor do que ninguém a questão da sobrevivência, por ser soldado que se diz, ou militar, é isso mesmo ou não? Qual é o Sim, termo soldado correto? militar. Um soldado. Perfeito. Bom, estou muito agradecido por ter aceito o convite de estar aqui no meu canal. Sempre que eu tenho uma ideia de falar de um tema que, de fato, leve valor ao pessoal que me segue nas redes sociais, eu procuro alguém que entenda bem do assunto. E agora, analisando toda essa questão, né, de guerra econômica, agora tá os navios dos Estados Unidos lá, né, na Venezuela, Canal do Panamá, mas parece que sempre a gente tem um conflito, uma guerra, uma coisa. Você, inclusive, né, fez quantas missões de paz já para vários locais do mundo, sabe melhor do que ninguém isso. E a gente, eu entendo, tem que aprender a viver com isso. E, né, onde se chora vende lenço, o problema também é oportunidade. E aí, para as considerações finais, eu gostaria que você fizesse um fechamento em cima do que é esse mundo caótico que você atua como um soldado, como militar, e também como é que o pessoal faz para entender melhor essa complexidade, esse caos, te seguindo nas redes, fazendo os teus cursos, né, e tudo mais que você tem, que é compartilhando o seu conhecimento para que mais pessoas desfrutem da abundância e saia da escassez. Então, Edson, primeiramente, eu que agradeço, né, pelo convite. Esse bate-papo tão enriquecedor, né, que é importante que as pessoas tenham acesso, né, afinal, um dos uma das nossas motivações, né, fazer as pessoas despertarem, trabalharem suas capacidades, crescerem, porque quando a gente cresce, a gente faz outras pessoas ao redor crescerem também, né? E em falando-se de como navegar em águas turbulentas, né? Isso. Em como sobreviver nesse caos, eu tenho lá os conteúdos nas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Instagram, né, em que as pessoas podem ir degustando, podem ir tendo insights, né, e trabalhando. Eu sempre fui muito autodidata, né? Então, quando a gente tem essa curiosidade, né, de se desenvolver, trabalhar uma capacidade, a gente vai longe. Mas para já dar um primeiro passo já mais consciente, né, mais
trabalhado, né? Afinal, eu errei muito nessa minha trajetória. Eu E perdi para muito você, dinheiro já. e para você não começar do zero, eu tenho lá 2 cursos, né, na plataforma QIFI. Um é o Novo Mundo dos Investimentos, que fala sobre investimentos de forma geral, passando por renda variável, por renda fixa. E um que eu acabei de lançar, que é o Novo Mundo do Capital, que aí ele foca mais em renda variável. E ali eu mostro como que o Brasil e os Estados Unidos, mesmo sendo descobertos em períodos semelhantes e tendo só aproximadamente 50 anos de diferença entre a independência de um e a independência do outro, tem um abismo tão grande quando a gente fala em desenvolvimento, né? Isso passa por uma questão cultural muito forte, né? Que é você pensar no futuro, você não ser imediatista, você trabalhar suas capacidades, você ser um self-made man, né? Um homem que se constrói sem esperar. Claro que quando a gente trabalha em comunidade, em sociedade, com o mesmo foco, com uma mesma visão, tudo se torna mais eficiente, mais fácil, né? Mas nem todas as pessoas despertam para isso, e é importante que a gente seja catalisador desse movimento, né? Sim. Então, para você que quer investir com segurança, né, ter essa consciência de que o seu futuro precisa ser construído hoje, e não é pensar quando chegar lá na frente, estiver perto da aposentadoria, você começar a pensar em poupar um dinheiro, né? Então, para te ajudar nessa caminhada, você tem lá os conteúdos nas redes sociais, tem Esse esses aqui é o 2 cursos. site, adielbahia.com, Exato, curso capital. exato, Ah, excelente. Então, o exatamente. pessoal que vai assistir agora, assistir depois, é só acessar. Eu joguei no Google, apareceu bem rapidinho. Se jogar teu nome, é o primeiro link que aparece. É, é nome raro, né? Adiel A Bahia. vantagem é essa. Então é isso, pessoal. Fico à disposição de vocês, mandem a pergunta lá no Instagram, interajam com a gente. De vez em quando eu abro caixa de perguntas, posto lá alguns conteúdos sobre mercado financeiro e estou à disposição. Agradeço mais uma vez aí, Edson, por esse convite, por essa participação. Desejo aí que o pessoal continue aprendendo muito contigo. Você que é um cara aí que domina essa parte da tecnologia, da inteligência artificial e está sempre aí agregando, né? Então, parabéns aí em primeiro lugar pelo canal, pela alta produtividade. E eu lembro lá da nossa conversa no último dia de Dubai, né? De como a Sim. gente ficou bem marcado para mim, cara, que foi a gente até confidenciou algumas coisas, né? Desabafou sobre a trajetória, as dificuldades. E é isso aí, cara. A gente continuar nesse crescimento, nessa evolução, que com certeza as pessoas se inspiram em trabalhos como o teu. Eu agradeço mais Sim. uma vez. Espero que a gente tenha a oportunidade de fazer um podcast, tomar um café, uma cerveja, alguma coisa, porque você está no Distrito Federal agora, né? Sim, estou aqui em Brasília. Estou em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, pouco distante. Foi realmente aqueles acasos, né, que Sim. nós tivemos na mesma missão e daí tivemos oportunidade, entre 15 e 20 pessoas que acabamos conversando bastante, tendo oportunidade de nos conhecermos. E aqui estamos, e aqui também a sua rede social, no Instagram, adielbahia.hb. Eu vi que tem 2. Isso, um era o pessoal que eu usava, aí esse outro eu criei para poder usar profissionalmente, o outro tá meio paradão, né? Que é esse Se a pessoa aqui quiser mesmo, falar né? comigo, é esse aí, exato. adielbahia.hb. Eu gosto muito dos conteúdos, eu te sigo, geralmente, acho que tu vê que eu compartilho. Sim, sim. Inteligência financeira, eu entendo que tem uma relação direta com a felicidade. Sim. E aí a gente, uma hora, pode filosofar mais sobre esse assunto, porque uma vida plena, ela reduz muitos conflitos, muitos outros problemas, inclusive, né, que pode ter na família. A escassez, ela é um problema e depende muito de nós. Aqui é um primeiro passo, um caminho, talvez, para algumas pessoas que não tinham pensado sobre. Espero que tenhamos, de alguma forma, plantado uma sementinha pela sua inteligência financeira. Muito obrigado mais uma vez, HB, e até mais. Tchau! Tamo junto, até a próxima.